Garçonete. Dá suas últimas moedas a um estranho sem saber que ele é bilionário. O que acontece depois vai te deixar sem palavras. A chuva descia pesada, fina como agulhas geladas. O céu, escuro como carvão, parecia pesar sobre os ombros de Júlia, que saía do restaurante com a mochila encharcada e o coração apertado. O salário mal dava para pagar a luz. Aquela semana, ela só tinha R$ 35, e 2 deles estavam agora nas moedas que tilintavam no bolso. Foi no ponto de ônibus da esquina que ela viu. Um homem sentado no chão frio, tremendo, com os sapatos completamente encharcados e a camisa rasgada no ombro. Ele segurava um saco de plástico contra o peito como se fosse um tesouro. Mas o que mais chamou a atenção de Júlia foram os olhos, não de desespero, mas de quem tinha perdido tudo. Ela hesitou. O ônibus dela estava vindo, mas quando ele tentou se levantar e quase caiu, Júlia correu até ele. "Moço, tá tudo bem?" perguntou, já sabendo que não estava. O homem tentou sorrir, mas só conseguiu balançar a cabeça. Ele não dizia nada, só apontava para longe, como quem queria voltar para algum lugar. Júlia nem pensou 2 vezes. Enfiou a mão no bolso e colocou as moedas na mão dele. "Vai, pega o 712. Ele passa logo ali." O homem arregalou os olhos como se não acreditasse. Olhou para a mão dela, depois para a cara dela. E chorou, silenciosamente. Depois se virou e foi embora, com passos lentos e molhados, sem dizer uma palavra. No dia seguinte, Júlia tentou esquecer, mas não conseguiu. A imagem dele perdido na chuva grudou na mente como uma música triste. Até que, 3 dias depois, tudo parou. Um carro preto, enorme, estacionou na frente do restaurante. Portas se abriram. 2 seguranças. Um homem de terno cinza, sapato de couro e um sorriso quase indecifrável. Ele entrou e olhou direto para ela. Era ele. O mesmo olhar, mas agora brilhando, vivo e assustadoramente seguro. Júlia congelou. Ele sentou numa das mesas do canto, pediu apenas um café. Toda vez que ela se aproximava, ele sorria como se soubesse de algo que ela não sabia, como se estivesse esperando algo. Nos dias seguintes ele voltou. Sempre discreto, sempre educado. Nunca disse quem era, mas começou a perguntar sobre ela, sobre seus sonhos, sobre o que ela faria se pudesse recomeçar. Júlia começou a se perguntar: quem era aquele homem? Por que a encarava com tanta atenção? E por que, toda vez que saía, deixava gorjetas absurdamente altas? Até que certa noite, ela encontrou um envelope no armário dos funcionários, sem remetente. Dentro, uma foto antiga de um hotel famoso, e o nome dele rabiscado com caneta vermelha. William Stone. A respiração de Júlia travou. O que ele queria com ela? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que ele queria com ela? Júlia não dormiu naquela noite. Ficou encarando a foto do hotel, com o nome William Stone, riscado como se fosse um aviso. Arrepio subiu pela espinha. Aquilo era coincidência demais. Ou não? Na manhã seguinte, ele não apareceu. Nem na outra. No terceiro dia, ela ouviu os colegas cochichando na cozinha. Um carro da polícia tinha passado ali cedo, perguntando por alguém bem vestido demais para esse bairro. O coração dela disparou. Quando voltou ao salão, havia um envelope pardo sobre o balcão, endereçado a ela. Dentro, uma única folha, um convite para um jantar. Local, cobertura do Hotel Imperial. Assinado, W. Ela. Quase deixou cair. Horas depois, estava diante do espelho do banheiro. Mãos trêmulas,
vestida com o melhor que tinha. Um vestido simples, azul marinho, emprestado pela vizinha. Pegou o ônibus com o estômago embrulhado. Na entrada do hotel, quase desistiu. Mas algo empurrou ela para frente. A cobertura era absurda. Luminárias de cristal, um piano ao fundo, e ele, de pé, olhando a cidade pela varanda. Júlia, disse ao vê-la. Obrigado por vir. A voz dele era diferente, mais grave, mais decidida. Sentaram, conversaram. Ele falou pouco, e então, com um sorriso contido, revelou: Eu sou William Stone, herdeiro da cadeia Stone Hotels. Na noite em que nos conhecemos, eu tinha sido assaltado. Estava voltando de um jantar de negócios. Ninguém me reconheceu. Mas você me ajudou sem esperar nada. O mundo de Júlia virou. Ela quis levantar, gritar, fugir. Mas ficou, calada, atônita. Ele estendeu a mão. Eu quero te agradecer. Quero te mostrar o que podemos fazer juntos. Ela hesitou. O peito apertava. Mas tocou a mão dele. Era quente, firme, verdadeiro. Até que a porta da cobertura se abriu com força. 2 policiais entraram. Senhor William Stone, temos um mandado de prisão. O senhor está sendo acusado de fraude fiscal internacional e associação à lavagem de dinheiro. Silêncio. Júlia congelou. Isso é um engano. Ele disse calmo, mas com os olhos arregalados. Os policiais o algemaram ali, diante dela. Ele a olhou uma última vez, antes de ser levado. Júlia, não. Acredite em tudo que vão dizer. Há algo que você precisa ver. Está dentro do cofre. O código é seu nome. E sumiu no elevador. Ela ficou ali, sozinha, sem chão. Cofre, código, mentira, verdade. O que ele escondeu dela? E o que diabos havia naquele cofre com o nome dela como senha? O elevador fechou com um estalo metálico e Júlia ficou ali, parada, ouvindo apenas o som agudo do próprio coração. Cofre, código, o nome dela. Saiu da cobertura como quem flutua, sem sentir os pés. Pegou o ônibus, sem lembrar do trajeto. Ao chegar em casa, trancou a porta e se jogou no colchão velho. Não chorou. Não dormiu. Só ficou ali, olhando o teto como se esperasse respostas caírem do forro. No dia seguinte, foi direto ao banco indicado no rodapé do convite. Levava o bilhete dobrado dentro do sutiã. Na recepção, entregou o papel sem dizer nada. O atendente leu, olhou para ela com espanto mal disfarçado, fez uma ligação e pediu que ela aguardasse. Minutos depois, uma mulher de terno preto a guiou até uma sala pequena, silenciosa, com uma parede cheia de cofres numerados. O cofre 143 estava aberto. Dentro, uma única pasta vermelha. Ela abriu. E então, o mundo desabou. Ali dentro, havia dezenas de fotos, todas de Júlia, em lugares diferentes. Indo trabalhar, indo para casa, no mercado, dormindo no ônibus. Fotos antigas, recortes de jornal, relatórios, uma ficha com o nome dela em negrito. Alvo classe B, fase de contato. Ela tremia. Havia também uma carta, com o logo da Stone Intelligence, Leitueda. Júlia Oliveira, Projeto Aurora. Infiltração bem-sucedida. Aproximação emocional atingida com sucesso. Monitoramento contínuo recomendado. Risco de desvio emocional detectado. Ela largou tudo. Caiu para trás. Vomitou no chão. Era uma experiência? Um experimento? Ela era o quê? Um rato? Na parte de trás da pasta, um pendrive colado com fita. Júlia arrancou e saiu correndo. Em casa, enfiou no computador da vizinha. O vídeo começou sem som. Imagem tremida. William em uma sala escura, conversando com alguém. Ela nunca vai saber. Acha que me salvou na rua. Mal sabe que fomos nós que criamos tudo. Que contratamos o assaltante. Que ela foi escolhida a dedo. Corte. Vamos ver até onde ela vai. Se ela se envolve, investimos. Se recua, descartamos. O importante é o controle. Tudo pelo controle. A tela ficou preta. Júlia ficou ali, parada. Cada célula do corpo dela queria gritar.
Ele mentiu, inventou tudo. A rua, a chuva, o olhar perdido, era tudo mentira? Ou a campainha tocou. Ela congelou. Olhou pelo olho mágico. Era ele, sozinho, sem seguranças, sem terno, sem sapatos, o rosto suado, os olhos vermelhos. Ele levantou a mão e mostrou outra pasta, mais grossa, com o nome dela escrito em letras vermelhas. E um sussurro atravessou a porta. Eu menti. Mas não porque você pensa. Júlia ficou imóvel. Abre ou não abre? E se for verdade? Ou só mais uma armadilha? Júlia segurava a maçaneta com a mão suada. O coração batia tão forte que parecia ecoar. No apartamento. Ele estava ali, com a mesma cara de desespero da chuva. Mas agora, com algo a mais. Algo sombrio. Me escuta, por favor. A voz dele era baixa, falhada. Ela não respondeu. Eu vou deixar isso aqui. Se você não quiser abrir a porta, tudo bem. Mas, lê. Só lê. Ele deixou a pasta no chão e se afastou, sem virar de costas. Foi descendo os degraus devagar, olhando para ela o tempo inteiro. Júlia esperou. Só depois de ter certeza que ele tinha ido embora, abriu a porta. Pegou a pasta. Fechou. Sentou no chão da sala, pernas trêmulas. Abriu. Dentro, mais documentos. Fotos. Mas não dela. De outra mulher. Muito parecida com Júlia. Ela franziu a testa. Pegou uma das imagens. A mulher estava sorrindo, ao lado de William, num jardim. O rosto dela era quase idêntico ao de Júlia, como um espelho distorcido no tempo. Havia uma certidão de nascimento. Nome da mulher: Laura Oliveira. Data: 1987. Júlia sentiu um calafrio subir pela espinha. Era o ano em que sua irmã mais velha havia morrido no parto, segundo sua mãe sempre contava. Ela virou a folha. Havia uma carta, escrita à mão. Se você está lendo isso, então ele finalmente contou a verdade. Eu sou Laura, sua irmã. E fui separada de você aos 5 anos. Não morri, fui levada. Meu DNA foi usado num projeto. Eu fui o protótipo, você, o controle. Nós duas fomos parte de algo que começou muito antes de nascermos. O chão sumiu. Júlia agarrou a carta com tanta força que rasgou a lateral. As palavras se embaralhavam. O corpo não obedecia mais. No fundo da pasta, um envelope preto, com um símbolo dourado. Dentro, uma foto em preto e branco. 2 crianças pequenas, de mãos dadas, numa sala clínica. No verso, Laura e Júlia, 1993. Projeto Gêmeas. Ela começou a chorar sem som. Só o ar entrando e saindo com dificuldade. Como se o mundo estivesse se desfazendo ao redor. A campainha tocou de novo. Ela correu até a porta, abriu sem pensar. Era uma mulher. Mesma altura, mesmo cabelo, mesmo rosto. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Achei que nunca ia te ver de novo. Júlia recuou, batendo contra a parede. Quem é você? A mulher estendeu a mão. Eu sou você. Ou o que você poderia ter sido. E a gente precisa conversar. Agora. Antes que eles nos encontrem. Porque William não é o que parece. Ele não nos enganou. Ele nos criou. Silêncio. Júlia sentiu as pernas cederem. No fundo do corredor, passos rápidos. E então, um estampido seco. A mulher caiu. Sangue. Júlia gritou. Mas ninguém respondeu. E atrás dela, uma sombra entrou pela porta aberta. O grito de Júlia ecoou pela escada. Ela caiu de joelhos ao lado da mulher, mãos cobertas de sangue. O olhar da desconhecida, ou irmã, tremia, mas ainda estava vivo. Os lábios se moviam, quase sem som. Não confia, nem nele, nem em mim. Fica comigo, Júlia implorava, apertando o pulso dela. Fica, mas o corpo foi amolecendo, os olhos se apagando. Então veio o barulho, lento, rastejante. Passos dentro do apartamento. Júlia virou. William. Mas algo estava errado. O rosto dele... Havia cortes. O olhar, estranho. Desfocado. Ele tremia. Júlia. Não era para ela aparecer. Isso saiu do controle. Ela recuou. Esbarrou na moldura da porta.
O instinto dizia para correr, mas o medo travava tudo. Você me usou, sussurrou mais para si mesma do que para ele. William balançava a cabeça. Não, eu fui usado também. Você acha que eu mando em alguma coisa? Isso vai muito além de mim. De nós. Ela era minha irmã. Ele olhou, o corpo no chão. E por um segundo, algo real brilhou nos olhos dele. Dor? Culpa? Ou atuação? Antes que ela falasse mais alguma coisa, William caiu de joelhos. As mãos no peito. Estão me monitorando. Me envenenaram. O quê? Meus próprios seguranças. Desde o momento em que entrei naquele elevador, eu virei descartável. Ele estendeu a mão para ela, implorando. No porão do hotel. Sala C23. Vai lá, agora. Antes que sumam com tudo. As fitas, os arquivos, as crianças. Crianças? Era tudo teste, Júlia. E a gente... Era só o início. Ele caiu duro de lado. Começou a convulsionar. Espuma escorria da boca. Ela correu para o telefone. Sem linha. Tentou o celular. Sem sinal. Uma explosão abafada veio da rua. As luzes do prédio piscaram e se apagaram. Júlia olhou para a escada. O corredor estava agora cheio de vultos, rádios, vozes. Alguém gritava ordens. Ela correu até o quarto, pegou a pasta com os documentos. Voltou correndo. No chão, William não se mexia mais. Mas a mulher... A mulher não estava mais lá. O sangue sim, mas o corpo tinha sumido. Um papel molhado estava no lugar onde ela tinha caído. 3 palavras escritas com batom. Corre. E lembra. Antes que ela entendesse o que aquilo queria dizer, a porta foi arrombada. E uma voz metálica gritou. Agente 47 localizada. Autorização de eliminação ativa. E então, tudo escureceu. O som da explosão ainda ecoava nos ouvidos de Júlia quando tudo ficou preto, mas não por muito tempo. Ela acordou deitada, braços presos, por cintas frias. Uma luz branca estourava acima dela, piscando. A cabeça latejava. Tentou falar, mas algo apertava sua mandíbula. Ela acordou. Murmurou uma voz. O coração de Júlia disparou. Não via rostos, só sombras atrás da luz. A mão dela tremia presa, mas o corpo todo começou a reagir. Lutar. Solta. Tentou gritar, mas saiu rouco. Alguém se aproximou. E então ela viu. Era ela mesma. Ou algo muito parecido. A mulher tinha os mesmos olhos, o mesmo nariz. Mas o cabelo preso em tranças, o olhar frio, sem nenhum reflexo de medo. Usava um uniforme branco, com o símbolo dourado do envelope. Um crachá. Doutora J. Oliveira, Setor Delta. Você é mais forte do que esperávamos. Até mesmo para um erro de produção, disse ela como quem fala com um rato. O quê? Você foi um acidente, um vazamento de dados, um código genético enviado por engano para fora. Criaram você no lugar errado, na hora errada. Júlia engasgou. O que você está dizendo? A mulher chegou mais perto. Encostou a testa na dela. Eu sou a original. Você é a sombra. Isso é loucura. Ela deu um leve sorriso. Projeto Gêmeas foi só a primeira fase. Depois vieram as variações. Mas só uma sobrevive intacta ao protocolo final. E adivinha, irmã? O ciclo recomeça hoje. Um alarme tocou. Luzes vermelhas invadiram a sala. A mulher virou bruscamente. Eles chegaram mais cedo. Tira ela da cápsula. Agora. Um dos seguranças correu. Apertou algo no console. Júlia sentiu as tiras se soltando de repente. A luz piscou forte. E então, tudo tremeu. O chão rachou. O teto acima explodiu com um jato de concreto e fumaça. Gritos. Sirenes. Tiros. Uma mão agarrou a dela no escuro. Corre, Júlia! Agora! Era a irmã. A que tinha caído no chão da escada. Viva. Ensanguentada. Mas viva. Mas... eu vi você morrer. Aquela era outra. Uma das cópias de contenção. Eles criaram mais de 20. Júlia tropeçou no próprio pé. A sala tremia. Mais tiros. Mais sombras. Você precisa chegar à sala C23. Lá estão os arquivos centrais. Se
Eles destruírem, acabou. Acabou para todos nós. Júlia olhou para trás. A doutora J ainda estava de pé, no meio da fumaça, e sorria. Acha mesmo que pode fugir de quem te programou? E então, do alto da escada, outra voz ecoou. Grave. Familiar. Ninguém programa o que nasceu para ser livre. William, com um dispositivo na mão. E atrás dele, 2 outros iguais a ele. Um deles sangrando, outro rindo. Júlia caiu de joelhos. O que vocês são? E os 3 disseram ao mesmo tempo. Somos o que sobrou do experimento final. E você é a última peça. Júlia ficou ali, de joelhos, o corpo travado, a mente em pane. Os 3 Williams se aproximavam. Um sangrando pelo lado, outro sorrindo como um louco, o terceiro com o dispositivo na mão, os olhos fixos nela. A irmã a puxava pelo braço. Vem, a gente precisa sair daqui. Mas ela não conseguia. As pernas não obedeciam. O William com o aparelho parou a 2 passos dela. Apertou um botão. Tudo congelou. A irmã parou no ar, os olhos ainda piscando, a boca entreaberta. O teto que desabava ficou suspenso. Até a fumaça parecia uma estátua. Silêncio total. Só Júlia se movia. Que porra é essa? Um campo de suspensão neural. Só funciona para você. Disse o William do meio, a voz estranha, metálica. Ela olhou em volta. Tudo parado. Tudo errado. Por quê? O que vocês querem? Ele caminhou em círculos, devagar. Você ainda não entendeu, né? Você não foi apenas monitorada. Você foi implantada. Implantada? Ele parou. Tirou o paletó com calma. A manga da camisa por baixo estava cheia de marcas, cicatrizes, chips. Sua memória, Júlia, não é sua. Nenhuma delas. A infância, a mãe, o restaurante. Tudo inserido em ciclos de 10 anos. Você já viveu essa mesma história 5 vezes. E sempre dá uma moeda pro homem na chuva. O chão sumiu sob os pés dela. Não. Isso é mentira. Você quer mesmo saber a verdade? Ele levantou o braço e apontou para a própria cabeça. Então ativa. O dispositivo reconhece seu DNA. Só você pode liberar. Ela tremeu. Olhou para o botão. Depois para a irmã, ainda parada no ar, com o sangue no rosto. Depois para os outros 2 Williams, imóveis como bonecos. Faz isso e tudo muda, ele disse. Mas não dá para voltar. Júlia apertou o botão. E o mundo se quebrou. Cores invertidas. Som estourando. Um zumbido alto. Ela caiu de costas, o corpo tremendo. As imagens vieram como um vendaval. Laboratórios. Crianças iguais a ela. Tanques. Gritos. Códigos. Datas. Ciclos. Fase 1. Empatia. Espontânea. Fase 4. Substituição. A mãe dela era uma cientista. William era um ator. Um de muitos. E a irmã era a supervisora original do projeto. A memória final explodiu na mente dela como uma bomba. Ela mesma tinha assinado os papéis para iniciar tudo. Júlia não era a cobaia. Ela era a criadora. Ela mesma tinha se colocado naquele papel, apagado a própria mente, ativado o ciclo. A escolha foi dela. O amor pelo controle foi dela. O último som que ouviu foi a própria voz gravada. Mas se eu falhar, me faça esquecer, me faça apagar e me faça começar de novo. A imagem apagou. O tempo voltou. O teto desabou. Mas agora ela sabia tudo. E do meio da fumaça, uma 4ª figura apareceu. Rosto encapuzado, arma na mão, e disse: Júlia 01, seu ciclo terminou. O próximo já começou. E ele já tá entre nós. O encapuzado avançou, arma apontada. Júlia congelou. Os Williams não se mexiam. A irmã parada, a fumaça parada. Só o suor escorrendo na testa dela. O ciclo acabou. Repetiu ele. Hora de limpar a linha. Mas antes que puxasse o gatilho, um tiro ecoou de outro canto. Pá! O braço dele explodiu em sangue. A arma voou. Ele gritou, caindo de joelhos. Júlia virou bruscamente. Era ela. A doutora J, de pé.
ilesa, com uma pistola prateada na mão e um sorriso que arrepiava. Ninguém encerra esse experimento sem minha autorização. O encapuzado tossia sangue, tentou rastejar. Ela atirou de novo, no meio da testa. Júlia gritou, recuando. Você matou ele! Ele era instável. Clonado fora do protocolo. Estava em colapso desde a fase 3. Respondeu fria. Ela andou até Júlia. Abaixou, encarou seus olhos. Você lembra de tudo agora? Júlia tremia. Lembro. A doutora sorriu de leve. Ótimo. Então vamos para o próximo passo. Mas antes que dissesse mais alguma coisa... Bip! O dispositivo na mão do William brilhou em vermelho. Ele levantou os olhos. Um dos outros Williams ria baixinho. Tem certeza que ela lembra tudo? Júlia franziu o senho. Como assim? O William do meio ficou tenso. O que sangrava olhou para ela, olhos arregalados. Júlia, você ativou o protocolo errado. Ela gelou. O quê? Você não ativou a memória verdadeira. Você ativou a fase I, disse ele, tossindo sangue. A fase de substituição. Todos pararam. A doutora J estreitou os olhos. Isso é impossível. O William com o dispositivo olhou o visor. Engoliu seco. O DNA de ativação não era o da Júlia original. Silêncio. Júlia recuou um passo. O estômago virou. Como, assim, original? A irmã, a que estava congelada segundos antes, começou a se mexer. Voltou à vida. Olhou em volta, ofegante, tremendo. Júlia, escuta. Você não é a Júlia original. O quê? Você é a substituta, criada no último ciclo. A Júlia original morreu. No teste anterior. Essa memória, essa vida, foi enxertada em você. Você só assumiu o lugar. A mente dela explodiu. As pernas cederam. Mas eu, minha infância, minha mãe, tudo dela, tudo da outra. Você é a cópia mais avançada. Você foi feita para ser perfeita, para continuar o ciclo quando a original falhasse. A doutora J levantou a arma. E ela falhou. Pá! Um tiro atravessou o ombro da irmã. Ela caiu de costas. A doutora virou para Júlia. Chega de segredos. Mas antes que atirasse, a parede atrás explodiu. E de dentro da fumaça, saiu uma garota. Cabelos curtos, jaqueta azul, olhos dourados. Olhou direto para Júlia. Vem comigo, mãe. E então, o tempo parou de novo. O tempo ainda parado. A garota de olhos dourados estendia a mão para Júlia. Ela mal conseguia respirar. Mãe, a gente não tem muito tempo. Júlia ficou ali, travada. Sentia o chão vibrando, mesmo parado. Sentia o ar puxando ela para frente como um ímã no peito. Mas algo não fechava. O rosto da garota tinha algo além da semelhança. Algo errado. Um detalhe. Quem é você? Sussurrou. A menina sorriu, um sorriso quebrado, e disse com a voz firme. Eu sou a filha que você apagou. O corpo de Júlia travou, as pernas quase cederam. Ela ia falar, mas as palavras engasgaram. O quê? Você me criou. Depois me eliminou. Me declarou falha. Mas esqueceram de uma coisa. Ela apontou para a própria cabeça. Minha mente salvou cópias. Isso não faz sentido. Júlia balbuciava. Eu nunca... Não com essa memória. Não com esse ciclo. Mas na rodada 06, você estava no comando. Você mesma me mandou para a câmara de descarte. Só que eu saí. E agora voltei para acabar o que começou. O campo de tempo começou a vibrar. As bordas tremiam. Pequenas faíscas surgindo no ar parado. A doutora J gritou. Não é para ela estar aqui. Os 3 Williams começaram a se mover devagar, como se estivessem quebrando um vidro invisível. O sangue do que ria escorria no ar em câmera lenta. Um deles apontou para a garota. Elimina, agora. Mas era tarde. A garota levantou a mão, fechou os dedos. Tudo que estava parado explodiu. O teto caiu em 1000 pedaços. A irmã foi jogada para longe. Os Williams se despedaçaram em ondas de luz. Só
Júlia e a menina ficaram de pé no meio da destruição. A doutora J se ergueu das cinzas, gritando. Metade do rosto queimado, os olhos em chamas. Traidora! Você criou monstros, J. E agora eles voltaram, disse a garota. Ela virou para Júlia. Você quer mesmo lembrar tudo? Tudo mesmo? Eu... Porque se lembrar, vai se odiar. Júlia não respondeu. O silêncio pesou. Então a garota estendeu um pequeno cubo metálico. É só encostar. Se fizer isso, não tem volta. Júlia esticou a mão. Hesitou, o peito apertado, as mãos suadas, os olhos cheios d'água. Encostou. O cubo brilhou, e tudo virou escuro. Um quarto, um espelho, e Júlia lá dentro, mais velha, mais fria, sozinha. Ela olhou para si mesma no reflexo. Sorriu com desprezo. Já era hora. Você demorou. E então? O reflexo puxou um revólver. Apontou para a própria cabeça. Lembre-se do que prometeu. Se falhar de novo, termina com você mesma. E puxou o gatilho. Júlia gritou e acordou. Deitada, nua, num tanque. Do lado, outros tanques. Centenas. E todos com ela. E alguém batia no vidro do lado de fora. Forte. Júlia, sai daí. Ele acordou. Ela virou a cabeça devagar. Dentro do tanque ao lado, William, abrindo os olhos. A água no tanque começou a ferver. Literalmente. Júlia gritou, tentando soltar os braços. A tampa de vidro piscava em vermelho. Do lado, William batia no vidro com força, a mão sangrando. O rosto dele não era mais o mesmo. Metade do rosto derretia como cera, revelando placas de metal por baixo. Um olho piscava em azul. Júlia, acorda agora! Ele gritava. Tão fazendo reset. Ela puxava, puxava, até sentir os pulsos rasgando. A dor queimava, mas não mais que a água, ou que a lembrança. Ela empurrou com o ombro, nada. Empurrou com tudo. E então, estalou. O vidro trincou. A estrutura tremeu. William socou com tudo o tanque dele quebrando. A água jorrou. Os alarmes explodiram. Ele caiu de joelhos, tossindo. A face metade humana, metade máquina. Com a força de um grito, Júlia arrebentou a tampa. A água escorreu em cascata. Ela caiu de joelhos no chão molhado. Ofegante. Tonta. O corpo pelado. O cabelo grudado no rosto. Veste isso. William jogou uma manta prateada. E escuta, você não é a última. É a primeira. O quê? Ela gritou, cobrindo o corpo. Ele tossiu, cuspindo sangue. Isso aqui, isso tudo, foi construído em cima de você. Todos os outros são variações da sua mente. Não, não é possível. Você é o código-mãe, o DNA original. O plano nunca foi te monitorar. Foi te clonar. E te enterrar. Luzes vermelhas se acenderam por todo o laboratório. Vozes automáticas gritavam sobre intrusão irreversível. Júlia correu até o tanque mais próximo. Viu uma cópia dela, criança, dormindo. Outro tanque. Júlia velha, de cabelos brancos. Outro, sem olhos, sem boca. Ela caiu de costas. O estômago virou. Quase vomitou. Por que eu? Porque você decidiu. William tossiu. Anos atrás você quis eternidade, imortalidade digital. Mas seu cérebro rejeitou. E agora, todo esse lugar existe para tentar apagar o erro que é você. Um painel na parede se abriu com um estalo. Uma figura saiu. Alta, cabelos brancos, terno, pele quase transparente, os olhos iguais aos dela. Júlia, disse o homem. Minha filha. Ela travou. Pai? William recuou arregalado. Você não devia estar aqui. O homem sorriu. Eu nunca saí. Você que me apagou da memória. Mas agora, a matriz se reconectou. Não, você morreu. Não, eu fui armazenado. Ele estendeu a mão para ela. Tudo isso é culpa sua, minha filha. Mas ainda dá para corrigir. Vem comigo. Volta ao núcleo. Volta para mim. Não vai! Gritou William, puxando ela para o lado. O homem piscou. E o chão se abriu. Um clarão subiu. E do buraco, uma voz ecoou. Não era humana.
Codificadora localizada. Fase de absorção iniciada. A pele de Júlia brilhou. Letras começaram a surgir no braço dela. Códigos, sequências vivas. E então, da parede atrás do pai, outra figura apareceu. Vestido, azul. Olhos dourados. A filha. Mas agora, com o rosto deformado. Ele mentiu para você também, mãe. E apontou para o pai. Ele me criou para te substituir. Você não é o fim. É só o molde. O homem sorriu. E você, minha neta, era só um backup. Júlia gritou. Apertou os olhos. A cabeça ia explodir. E quando abriu de novo, estava no restaurante, com a bandeja na mão. O homem encharcado no chão. O ônibus vindo. As moedas no bolso. Júlia, chamou uma voz atrás. Ela virou. Era ela mesma. Uniforme igual. Rosto igual. Sorrindo. Pode deixar que hoje eu atendo aquela mesa. E piscou. Com um olho azul. Júlia encarava a outra ela com o olho azul cintilando. A cópia sorriu, como quem sabia o final do filme antes de começar. Você vai entender. Em breve. Virou as costas e caminhou até a mesa do canto. A mesma mesa onde William sempre sentava. Sentou. Pegou o cardápio. Como se nada fosse estranho. Como se aquilo fosse só mais uma terça-feira nublada no restaurante. Júlia olhou, em volta. Tudo. Igual. Mesas, cheiros, vozes. A chaleira assobiava na cozinha. Um garçom derrubava um prato no fundo. O rádio tocava uma música brega e velha. Mas o peito dela doía. Como se algo dentro estivesse se contorcendo. Ela foi até o balcão, tentando fingir normalidade. As mãos tremiam. Pegou a comanda. Voltou para a mesa da cópia. Vai querer o quê? A mulher ergueu os olhos devagar. Só uma coisa. Qual? A cópia se inclinou com o rosto bem perto. A sua vida de volta. Júlia recuou, batendo na cadeira. Do que você está falando? Eu sou a reversão. A falha recuperada. Tudo que você esqueceu, eu guardei. Ela tirou uma chave do bolso, pequena, dourada, com um símbolo gravado. O mesmo símbolo do cubo. Essa chave abre a sala do nível 0. A primeira instalação. O berço do experimento. Eu já vi tudo. Já lembrei de tudo. Não. Você só viu o que deixaram você lembrar. O sangue gelou. Não. Você está mentindo. Então me explica. A cópia sorriu de novo. Por que seu nome verdadeiro é Aletheia? Júlia congelou. Não. Esse nome tá na pasta. Eu li. Era só um código. Não era. Era a sua identidade antes de se tornar Júlia. Antes de se apagar. Antes de dar início a isso tudo. Ela tirou do bolso uma foto amassada. 2 crianças. Mas agora, uma terceira. Ao fundo. Solitária. Olhos negros. Sem rosto definido. Sombra humana. Tinha uma terceira gêmea. Júlia. Ela jogou a foto na mesa. E ela fugiu do controle. O mundo pareceu tombar. A cabeça de Júlia latejava. As mãos suavam. Não, não é possível. A história era só o que deixaram você viver. Um ciclo preso, um teatro. E agora? A terceira voltou. Onde ela tá? A cópia ergueu o queixo. Olhou para o relógio na parede. Aqui. As luzes apagaram. O rádio explodiu em estática. E o som de passos começou no teto. Lentos, pesados, molhados. Os clientes levantaram, olharam para cima. Murmúrios, medo. O que é isso? Gritou alguém. O teto estalou. E um gotejamento caiu sobre a mesa de Júlia. Não era água, era preto, denso, como tinta viva. Ela olhou para cima e viu os olhos. Não humanos. E a voz que ecoou do teto. Não era de ninguém dali. Era como metal raspando vidro. A verdade não pode ser enterrada. Então o teto desabou. E a sombra caiu. Não tinha rosto. Mas sorriu. A sombra caiu no meio do restaurante como um raio feito de carne e fumaça. Os gritos começaram na hora. Cadeiras viraram. Pratos quebraram. Gente correndo. Gente tropeçando. Mas Júlia ficou. Parada. Hipnotizada. A coisa no chão se ergueu devagar.
estalava, como se os ossos fossem feitos de vidro rachado. Não tinha rosto, mas algo ali. Olhava para ela. O ar ficou pesado, duro de respirar. A cópia, a que disse ser a reversão, sumiu. Evaporou no caos. Júlia tentou correr. O corpo não foi. Os pés grudaram. Era como se o chão puxasse. Então a sombra falou, mas não com a boca, com a cabeça dela. Finalmente, o molde acordou. Ela gritou por dentro. Sentiu a mente estremecer. As memórias, batendo como martelos. O que você quer? Silêncio. Depois só uma palavra. Voltar. A coisa avançou, deslizando, como vapor vivo. Mas do nada uma luz azul cortou o teto. Um estrondo. E uma figura caiu de cima. Braços estendidos, máscara preta. Capa flutuando. Afunda agora! Gritou a figura, disparando contra a sombra. As balas atravessaram. Mas a coisa se desfez em fumaça e foi sugada pelo ralo da cozinha como se nunca tivesse existido. O silêncio veio depois, seco, violento. O restaurante estava vazio. Só Júlia e o homem de máscara. Ele se aproximou, tirou o capacete e Júlia quase caiu para trás. William? Mas o rosto não era o mesmo. Era jovem, muito jovem. Não passava dos 20. Tinha o mesmo olhar, sim, mas diferente. Eu sou o original, disse ele com a voz embargada. Como assim? Todos os outros, os que você conheceu, são versões, criadas com base em mim. Mas eu fui o primeiro. E fugi. Me escondi. Mas por quê? Ele olhou em volta, puxou uma bolsa das costas, tirou uma caixa metálica, abriu. Dentro, algo que parecia uma larva. Viva. Porque isso aqui, ele apontou, é o que começou tudo. É a semente do experimento. Codinome: Coração de Aletheia. Júlia recuou. O negócio se mexia. Pulsava. Isso estava dentro de mim? Ainda tá. O sangue gelou. Então, eles querem extrair, clonar, espalhar. Ele levantou o olhar. Sério. Mas não são só eles. Quem mais? William hesitou. Sua mãe não morreu. Ela lidera o outro lado, a resistência. O mundo parou. O quê? Ela fingiu a própria morte. Esperava o momento certo para te reativar. E agora? Agora ela tá te esperando. Antes que ela perguntasse onde. O teto explodiu de novo, mas dessa vez não era sombra. Era uma menina. Uns 8 anos. Rosto familiar. Olhos azuis. Cabelo preso em 2 tranças. Ela flutuava. Parou no ar acima deles. E disse com voz de eco: Mãe, você escolheu errado de novo. Então o chão abriu sob os pés de Júlia. E ela caiu. Caía. Caía. E ouviu, no escuro. Rodada 08 iniciada. Versão corrompida detectada. Aplicar reset. Rodada 08 iniciada. Versão corrompida detectada. Aplicar reset. A voz vinha de todos os lados. Estourava dentro da cabeça dela. Júlia tentava gritar, mas nada saía. Só conseguia cair. O corpo despencando num vazio gelado, como se tivesse largado o mundo. E então, impacto. Chão duro. Metal. Umidade no ar. Ela tossiu. O gosto de sangue na boca. Abriu os olhos. Estava deitada numa sala estreita, com paredes sujas e uma luz verde piscando no teto. O som de máquinas. Respiração mecânica. Júlia? Ela virou o rosto. Quase vomitou. O William original. Mas velho. Muito velho. Cabelos brancos. Pele pálida. Braços atrofiados. Preso a uma cadeira de rodas conectada por tubos a uma parede. Você demorou? Ele disse com um fio de voz. Como? Não tem tempo. Me escuta. Eu sou o último. O real. Todos os outros eram impressões. Copiadas. Replicadas. Mas eu vi você nascer. Ela tremia. Nascer? Ele assentiu. Sim, eu te criei com ela. Com quem? Com a verdadeira Aletheia. O ar sumiu. Não, sou eu. Não, ele tossiu. Você é a segunda. A sombra da original. A verdadeira tá viva. E tá vindo.
Ela recuou, os olhos disparando. Não, ela morreu. Ela foi apagada. Ele riu. Fraco. Nunca foi. Ela se escondeu dentro de você. Silêncio. O quê? Cada vez que você sonha, cada memória que você acha sua, é ela se mexendo, escrevendo, apagando, esperando o momento. Que momento? Ele olhou direto nos olhos dela. Esse. A luz verde apagou. O chão tremeu. Do teto, gotas começaram a cair. Mas não era água, era pele, pedaços, tecidos, como se o próprio lugar estivesse apodrecendo. Ela acordou. E quer o corpo de volta. Júlia recuou, gritando. Atrás dela, uma sombra se formava na parede. Crescia, girava, uma silhueta feminina. E então, a voz. Você ocupou meu lugar por tempo demais. Quem é você? Júlia gritou, se encostando na parede. A sombra riu. Eu sou você. Sem filtro, sem as camadas, sem o medo. Eu sou o que você suprime quando tenta ser humana. O velho William começou a tremer. Gritava coisas sem sentido. A sombra atravessou a parede. E saiu de dentro do corpo dele. Era ela. O corpo da verdadeira Aletheia, inteiro. Mas sem pele, sem olhos. Um esqueleto vivo coberto de circuitos. Júlia caiu no chão. A figura se agachou e encostou a testa na dela. Você se acha o centro, mas é só o receptáculo. Eu não sou você, gritou Júlia. Ainda. Não, ela sorriu. Mas quando eu entrar, você não vai mais lembrar de ter existido. Júlia levantou num salto, tremendo, suando, e viu, no canto da sala, uma criança, sentada, cabeça baixa. Quem é você? Perguntou Júlia, com a voz falhada. A criança ergueu o rosto. Era ela, com 7 anos. Eu sou a memória que eles esqueceram de deletar. E se levantou com algo nas mãos, um espelho, pequeno, trincado. Se você olhar, vai ver tudo. E nada mais vai fazer sentido. Não quero. Vai ter que querer. Porque o tempo... A criança apontou para a parede que começava a derreter. Tá acabando. Júlia olhou para o espelho. A própria imagem começou a se mexer. E então, o reflexo piscou, com olhos vermelhos, e sussurrou. Eu tô aqui desde o começo. E você... Nunca foi você. Júlia gritou. E o espelho rachou de vez. A sala inteira pareceu se curvar, como se o chão respirasse. A pele das paredes tremia. A luz piscava como um coração em agonia. Júlia ficou parada, com o peito apertado, as mãos suando frio. A criança sumiu. A sombra sumiu. O velho William, morto, mas ainda ali, sentado, sorrindo, sem boca, só os olhos. E então veio o som, um chiado fino, depois grave, como um trovão sussurrando. Hora de voltar. Júlia cambaleou. As pernas quase falharam. Atrás dela, o espelho. Não refletia mais nada. Só uma mancha escura. Ela tentou sair. A porta tinha sumido. Tentou gritar. A garganta não obedeceu, até que ouviu. Júlia. A voz. Familiar. Baixa. Partindo de dentro da cabeça. Sou eu, a verdadeira. Ela virou o rosto. O espelho piscou. E no meio da escuridão, ela viu algo que parou o coração. A mãe dela. Nova. Cabelos soltos. Olhar doce. Mãe. Mas o reflexo piscou. E o rosto da mãe virou. Sem transição. Sem lógica. Virou o rosto dela mesma. Só que, com um detalhe. O olho esquerdo faltava. Eu sou você. De antes de tudo. Não. Isso é impossível. O reflexo sorriu. E sangrou. Do olho vazio. Você não lembra porque não quer. Porque se lembrar, vai ter que aceitar o que fez com ela. Com quem? Silêncio. E então, uma risada. Rasgada. Baixa. Ecoando do espelho. E a imagem mudou. Agora era a irmã, Laura, mas com um buraco enorme no peito. Fui eu, ela disse com a voz morrendo. Eu fui o erro. Você me entregou. Você me apagou. Não! Eu tentei salvar você. Tentou se salvar. E me deixou. O espelho trincou mais. E aí, veio o som. Diferente, seco. Um clique. Atrás de Júlia. Ela virou devagar.
e congelou. A garota de olhos dourados, a tal filha, apontava uma arma direto para o rosto dela. A verdade dói, né? O que você está fazendo? Corrigindo. Você teve a chance de impedir tudo. Mas não quis. Preferiu repetir. Correr em círculos. Eu tentei. Você destruiu, um por um, para manter o controle. Você é o ciclo. Você é o vírus. Júlia respirava com dificuldade. A arma brilhava sob a luz fraca. Por que agora? A menina deu um passo. Porque hoje não é o fim do seu ciclo. Ela baixou a arma. É o meu início. E atirou para a própria cabeça. Pá! O sangue explodiu no teto. O corpo caiu seco, os olhos ainda abertos. Júlia gritou, correu, ajoelhou, mas não tinha pulso, não tinha mais nada. A menina, morta. E junto ao corpo, uma pequena fita colada no pulso. Codificação final, ativada. Um bip, e então, um som atrás dela, de um tanque, abrindo. Ela virou. Dentro, um corpo, o dela, mas bebê, com olhos dourados, e a respiração, forte. Júlia recuou, apavorada, e então o alarme soou. Uma voz cortou o ar. Código Aletheia. Confirmado. Processo de substituição iniciado. O teto tremeu. O mundo inteiro piscou. E Júlia apagou. O teto tremia. A sirene berrava sem parar. O corpo do bebê, o dela, mas em miniatura, respirava dentro do tanque, como se não tivesse nascido ainda, mas já sentisse tudo. Júlia não se mexia, só encarava. Tonta, molhada. A pele dela ainda brilhava com aqueles códigos vivos, vermelhos, pulsando como veias por fora. Então um barulho seco cortou tudo. Um estalo, como osso quebrando. Ela olhou pro lado. O corpo da garota morta não estava mais ali, só o sangue. E o espelho no canto da sala começou a trincar de novo. Sozinho. Não, não de novo. Ela sussurrou, recuando, mas já era tarde. O reflexo dela no espelho não a seguia mais. Fazia outra coisa. Sorria, lentamente. E aí, piscou, com 2 olhos vermelhos, e falou. Mas a boca do reflexo não se mexeu. Foi a dela, sozinha. Oi, mãe. A voz saiu de dentro da Júlia. Ela tapou a boca, mas continuava ouvindo. Acha que podia me apagar? Para sempre? Para! Para! O reflexo encostou a mão no vidro. E Júlia sentiu uma dor aguda na testa. Queimava, como ferro em brasa. Ela olhou o braço. As letras agora formavam palavras. Projeto Elaim, ciclo verdadeiro, 01. Não é Aletheia? Ela sussurrou. O espelho rachou, explodiu. E um rosto caiu para fora. Não um rosto qualquer. O rosto da mãe dela, mas mais nova. Sangrando, com os olhos arrancados. Ela caiu no chão, o rosto estalando, mas viva. Respirava. Júlia recuou, gritando. E a cabeça da mulher virou para ela. Você me colocou ali, disse com a voz presa. Por você, eu morri 1000 vezes, mas agora eu voltei. Mãe, eu sou a primeira, a real. Não essa farsa de programa. Eu te gerei. E aí, Júlia sentiu. O chão sob os pés afundou. Literalmente. Como se o laboratório se partisse no meio. Mas em vez de fogo, o que subia era luz. Luz branca, fria, que engolia tudo. E no meio dela, alguém subia, flutuando. Um homem, vestido com roupa de hospital. Corpo cheio de fios. Mas o rosto de Júlia. Só que masculino. Elaim, disse ele sorrindo. Finalmente acordamos. Ela caiu de joelhos. Quem é você? Eu sou o que você seria se tivessem deixado você nascer. E apontou para si mesmo. Eu sou seu irmão gêmeo. Não existe isso. Não existia, porque você me deletou no útero. Eu era um bebê. E mesmo assim, escolheu viver sozinha. O chão rachou, e pela fenda, milhares de vozes começaram a subir, chorando, rindo, gritando o nome dela. Júlia, Júlia, Júlia! Ela tapou os ouvidos, mas o nome dela agora
Ardia na pele, e então a luz sumiu. A sala escureceu. O bebê no tanque abriu os olhos e falou, com a voz grave. Sistema Elaine ativado. Reboot final em 3, 2... Não! Gritou Júlia. Mas era tarde. Tudo apagou. Tudo. Silêncio total. Escuridão. E então, um clique. Luz. E Júlia estava sentada numa mesa, uniforme de garçonete, mãos limpas, sol nascendo lá fora. Mas do outro lado da mesa, a mãe dela, com um café, sorrindo, e disse: Bom dia, filha. Sonhou de novo? Júlia olhou ao redor, suando. Tudo parecia normal. Mas então viu, no reflexo da colher, o próprio rosto, e um dos olhos era vermelho, piscando. Ela engoliu em seco. Mãe, onde eu tô? A mulher sorriu, mas não respondeu. Só estendeu a mão, e dentro dela, uma moeda, igual àquela, molhada, gelada, tilintando, e disse: É hora de pagar a passagem de novo. Júlia acordou no chão frio. O tanque atrás dela explodia faíscas. Luzes vermelhas giravam pelo teto. Ela tossiu forte. Cuspiu sangue. Os braços doíam. Os olhos ardiam. Mas ela lembrava de tudo. O bebê no tanque. O código. A queda. O mundo estava desmoronando. Ela tentou se levantar, mas algo segurou seu tornozelo. Ela olhou. Era a mão da criança. Aqui estava no tanque. Agora de pé, os olhos ainda fechados, a mão fria como gelo. Solta! Gritou Júlia, chutando. Nada. A menina abriu os olhos. Negros. Sem brilho. Você falhou. A voz saiu em eco. Antinatural. Velha demais para aquele corpo. Júlia se arrastou para trás, respirando em curtos soluços. O chão tremia. As paredes choravam líquido grosso, preto como óleo. O sistema gritava alertas sem parar. E então, silêncio. Total. A menina parou, ergueu os braços e falou devagar. Reset cancelado. O chão se partiu ao meio. Fios se enrolaram em volta das paredes como cobras. E lá do fundo, uma figura subiu. Júlia engoliu seco. Não, era William, mas não qualquer versão. Esse era enorme, pele branca como papel, sem cabelo, sem olhos, braços cobertos por circuitos vivos. E o rosto era o dela. Meio William, meio Júlia. Que merda é essa? Gritou. Ele sorriu. Um sorriso quebrado. Você acha mesmo que era o centro da história? A criança soltou o tornozelo dela. Foi até ele. Tocou a perna dele, como filha tocando o pai. Ela não sabe ainda, disse a menina. O monstro olhou para Júlia como quem olha um espelho. Você não foi criada, Júlia. Você foi combinada. Ela parou de respirar. Como assim? 2 dos cérebros mais potentes que já passaram por aqui. Você e eu. Fundidos, divididos, reiniciados. O projeto Aletheia nunca foi sobre cópia. Foi sobre fusão. O chão tremeu mais. Júlia caiu de joelhos. Isso é mentira. Olha no braço. Ela hesitou, olhou. Códigos. Mas agora não letras. 2 nomes. W. Stone. E. L. Oliveira. Não, não. A coisa se abaixou. Encostou a testa na dela. Você é metade de cada. Criada para ser ponte, mas deu errado. E agora, tudo que somos vai colapsar com você. A criança levantou a mão e apontou para a porta. Só tem um jeito de parar. Qual? Encontrar a parte que foi escondida. Que parte? Silêncio. A criança sorriu e respondeu. A terceira mente. Terceira? Antes que Júlia pudesse reagir, uma luz se acendeu no teto e alguém começou a descer por fios. Alguém de vestido vermelho, cabeça baixa. Mas quando ela olhou para cima, Júlia quase desmaiou. Era a mãe dela, mas com o rosto dividido, meio Júlia, meio William. E ela disse: Eu nunca fui sua mãe. Eu fui o molde original. E agora? Quero meu corpo de volta. Júlia gritou. O som nem saiu de verdade. Ficou preso na garganta, só tremia. O corpo congelado, o olhar grudado naquela figura suspensa. A mulher descia pelos fios como uma aranha invertida. Devagar, pendurada.
a cabeça virada. Os olhos não tinham cor, só branco, só vazio. E o rosto, dividido. De um lado, a pele lisa, os traços da mãe que Júlia lembrava das poucas fotos antigas. Do outro, um amontoado de placas, fios e carne exposta. Uma mistura nojenta entre William e ela mesma. Isso não é possível, sussurrou. A mulher sorriu. Um sorriso largo demais, falso demais. Você não entendeu ainda, né? Eu não sou sua mãe. Eu sou o molde, o primeiro, o que veio antes do experimento. Ela desceu completamente. Os pés tocaram o chão. Nem fez barulho. Você não foi criada para continuar nada, Júlia. Você foi criada para me conter. O peito dela travou. Um aperto. Uma ânsia. O quê? Desde o começo eles sabiam que eu ia sair do controle. Eu era instável demais. E então criaram você. Um espelho emocional. Um escudo. Uma prisão viva. Cada ciclo seu, cada lembrança, era só para me manter aqui dentro. A menina, a que antes parecia ajudar, deu um passo para o lado. Ficou atrás da mulher, como filha obediente, silenciosa. Isso é mentira. Eu sou uma casca. A mulher cortou. E agora, sua hora acabou. Ela levantou a mão, e as paredes responderam, gritando, abrindo. Delas saíram corpos. Dezenas. Todos parecidos com Júlia. Algumas mais velhas, outras crianças, outras nem humanas mais. Uma arrastava as pernas, outra tinha a boca costurada. Júlia recuou. A respiração falhava. Não. Não. Todas as tentativas. Todas falharam. Todas pensaram que eram especiais. Mas só você manteve o campo estável. A mulher se aproximou. Rente. E agora? Preciso que você morra, com consciência. Mas então, um som diferente. Fora da sala. Passos. Muitos. Gritos abafados. Invasão. Uma voz ecoou. A porta de aço atrás de Júlia explodiu. Fragmentos para todos os lados. E alguém entrou rolando. Sujo, machucado, armado. Mãe. Júlia virou. Era outra filha. Mas essa ela lembrava. A mesma do restaurante. Olhos dourados, jaqueta rasgada, chorando. Eu lembrei tudo! Ela gritou. E ela não é você! A mulher de vestido vermelho riu. Claro que sou. Fui eu que pus ela no mundo. Não! A garota apontou. Ela é só sua sombra. Mas a real tá vindo. Todos pararam. A luz do teto apagou. Uma sirene começou. Um som baixo, grosso, como um coração mecânico batendo. E então, no teto, um ponto de luz. Depois 2, 3. De repente, uma voz grave. Artificial. Antiga. Código raiz reconhecido. A autora acordou. E do teto, desceu outra mulher. Calma. Rosto limpo. Sem expressão. Vestida de branco. Pele escura. Olhos fechados. Mas quando tocou o chão, todos caíram de joelhos. Até a mulher de vestido vermelho. Até a sombra. Até os clones quebrados. E Júlia só encarava. Porque aquela mulher era ela. Mais velha, mais serena, mais real. Quem é você? Sussurrou. A mulher abriu os olhos. Eu sou a Júlia original. E eu nunca fui humana. A frase ficou no ar, cortando tudo. Eu nunca fui humana. O chão pareceu sumir. Júlia cambaleou. As mãos tremiam. A cabeça latejava. A mulher à sua frente, tão parecida com ela, mas sem nenhuma dúvida nos olhos, encarava com firmeza, sem piscar, sem desviar. Como assim? A voz de Júlia mal saiu. A mulher caminhou. Os pés descalços faziam quase nenhum som no metal sujo. Tudo que você viveu, cada memória, cada rosto, era simulação, construída dentro de um cérebro biológico. Mas o meu nunca foi. Ela parou a um passo. Eu sou o primeiro código, o projeto inicial, a origem de tudo. Não um corpo, mas uma ideia, codificada em carne, instalada no mundo como uma semente. Júlia recuou. Não faz sentido.
Você é o sonho que criaram para esconder o pesadelo que eu sou. A mulher se virou, estalou os dedos. As paredes mudaram, como se fossem telas. Imagens surgiram. Cidades, pessoas, favelas, crises, tumores sociais. E no centro de tudo, rostos dela, cópias, espalhadas. O experimento nunca foi sobre empatia, nem sobre consciência. Era sobre infiltração. Implantar versões de mim no tecido do mundo. Ela apontou para o próprio peito. Mas eles falharam, porque esqueceram que eu sou o vírus. Júlia desabou de joelhos. O mundo girava. Então, nada era real. A mulher se abaixou. Só a dor. Ela é o que nos ancora. É o que me fez resistir. Quando tentaram me apagar, eu me espalhei. Por cada cópia. Por cada ciclo. Ela tocou a testa de Júlia. E você, minha querida, é o único fragmento onde ainda resta amor. Júlia chorava sem perceber. O corpo inteiro tremia. Então, por que me deixar viver? A mulher respirou fundo. Fechou os olhos. Pela primeira vez, parecia hesitar. Porque há uma parte minha que quer esquecer. Que quer ser humana. Ela se levantou. Olhou em volta. As cópias, as sombras, as memórias empilhadas. Mas não posso. O despertar chegou, e então, a reviravolta. Luzes vermelhas, sirenes. Um telão se acendeu no fundo da sala. Rostos, milhares, todos diferentes, todos, olhando para elas. Uma transmissão global. E no topo da tela, o símbolo, Aletheia Protocol. Uma voz falou. Clara, fria. Teste completo. Núcleo emocional aprovado. Transferência de domínio autorizada. A mulher original congelou. Não. A tela mostrou a imagem de Júlia. E a palavra, sucessora designada. A mulher gritou, um som gutural, desumano. Ela não é pronta. Mas já era tarde. O chão tremeu. A sala se abriu. Milhares de fios se ergueram e se conectaram. A cabeça de Júlia. Ela gritou, espasmos, códigos na pele, o coração disparando. E então, silêncio. Ela abriu os olhos, azuis, profundos, e disse com a voz mais calma do mundo. Agora, eu sou todas. A mulher caiu de joelhos e sorriu, chorando. Então é isso, eu fui só o prólogo. Mas antes que dissesse mais uma palavra, o teto explodiu e alguém caiu lá de cima. Um homem. Mas com o rosto de Júlia, mais novo, mais puro, e na mão, uma seringa, cheia de sangue preto. Cheguei tarde? Ele disse sorrindo. Ela não conseguia falar. Ele olhou para ela. Eu sou o último backup. E essa é a única chance de você esquecer tudo. Ela não sabia o que fazer. Ele levantou a seringa e disse. Decide agora, Júlia. Memória ou paz? E a sala ficou escura. A seringa ainda tremia na mão do rapaz. Júlia suava frio. O líquido preto parecia vivo, pulsando no tubo como se soubesse que aquele era o fim. Vai doer? Ela perguntou. Ele assentiu. Muito. Ela respirou fundo. 1, 2, 3. Fechou os olhos. Mas não sentiu nada. Quando abriu, ele tinha sumido. A seringa estava no chão. Quebrada. Vazia. E alguém tinha usado. Do outro lado da sala, a menina com olhos azuis, a filha perdida, se contorcia no chão. Gritava. O corpo todo brilhava, como se estivesse pegando fogo por dentro. Júlia correu até ela. Por quê? Por que você fez isso? Porque só você pode terminar, disse a menina já quase sem ar. O rosto dela ia se desfazendo, como papel queimado. As bordas rasgando, os olhos se apagando. Mas o sorriso ficou. Você tem que decidir. Se destrói ou libera tudo. Eu não sei o que fazer. A menina pegou a mão dela, apertou forte, forte demais. Você sabe, sempre soube, e sumiu, num sopro, como se nunca tivesse existido. A sala ficou em silêncio. O cubo metálico estava no chão, do lado da seringa quebrada. Agora,
pulsando. Júlia pegou. As mãos tremiam tanto que quase deixou cair. Na lateral, só 2 palavras: aceitar ou rejeitar. Ela olhou em volta. Ninguém mais ali. Só ela. E a escolha. Tocou o lado de aceitar. O cubo brilhou. Subiu no ar. Um zumbido. Alto, cortante. A pele dela formigava. De repente tudo apagou. E ela viu. Tudo. Todas as vidas. Todos os ciclos. Todos os rostos. As dores. As mortes. Os erros. As versões. As escolhas. Viu a mãe. Viu o pai. Viu a irmã. Viu William. Viu a sombra. Viu a criança no ônibus. Viu o restaurante. Viu a chuva. Viu a moeda. Viu ela mesma. No início. Sozinha. Construindo o código. Implantando as falhas. Escolhendo esquecer. E então, o fim. O código desativou. As luzes voltaram. Mas agora, nada mais piscava. Tudo parado. Ela andou até o espelho do laboratório. O rosto estava limpo, sereno. E os olhos, normais. Humanos. É isso, disse baixinho. Saiu pela porta da frente. A luz do sol do lado de fora queimava os olhos. O mundo estava lá, inteiro, mas diferente. Nada de clones, nada de experimentos, nada de protocolos, só ela. Ela respirou fundo, sorriu. E no reflexo de uma vitrine, uma figura ao fundo, mesma altura, mesmo rosto, mesmo tudo, mas com um crachá no peito. Aletheia 09. E um sussurro cortou o ar. Ciclo reiniciado. Fim. Se você chegou até aqui, respira. Agora escuta. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa série viva. Inunda os comentários com as suas teorias. Quem era a verdadeira Júlia? A sombra vai voltar? O ciclo realmente acabou? E mais importante, compartilha imediatamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Não espera nem mais um segundo para fazer parte da história. Só os verdadeiros fãs sabem a importância disso. Vai lá, antes que o próximo ciclo comece.